Amigos, estamos falando sobre a prática mais importante de uma vida cristã, que é a oração. E isso é para sacerdotes, levitas, bispos, pastores, diáconos, presbíteros, obreiros, membros do corpo de Cristo. Porque talvez você não faz parte de nenhum grupo na sua igreja, mas você é membro do corpo de Cristo. Essa responsabilidade de praticar a oração é uma responsabilidade pessoal, é uma coisa que ninguém pode fazer por ninguém, é cada um fazer por si. E é por isso que nós estamos procurando trazer para você essa consciência. Essa é a primeira ação de um verdadeiro cristão. Em tudo que ele vai fazer, em tudo que ele for fazer, por exemplo, seja um negócio, fazer uma viagem, fazer uma escolha, tomar uma decisão, em tudo, por mais simples que seja, o que vai fazer com oração. Mas pastor, se eu já estou em oração ininterrupta, em espírito, sim, ótimo. Você vai fazer alguma coisa? Então dedique aquela oração. Eu já trouxe para mim como um hábito. Isso é normal, é comum. Os meus filhos cresceram vendo essa prática em mim. Eu vou pegar a estrada, vou fazer uma viagem. Normalmente, na saída da cidade, eu encosto o carro num lugar e ali eu apresento a Deus a estrada. Oro a Deus para Ele me guiar, me livrar. Peço pelas pessoas que estão naquela estrada, seja atrás de mim ou na frente. E assim eu tenho tido essa experiência e sou bem sucedido na minha viagem, porque eu pedi a Deus anjos. Deus envia anjos para me acompanhar aqui nessa viagem. Muitas das vezes eu já digo, abençoe a minha saída, a minha ida e a minha volta. Mas mesmo assim, quando estou voltando, é hábito. E já aconteceu de que, se eu não fizer a oração, um dos meus filhos ou a minha esposa, amor, não vai orar não? Amigos, eu não estou querendo dizer com isso que eu sou um homem de oração, que esse é o meu forte. Não, pelo contrário. Eu estou estudando sobre a oração, não é somente para ensinar, é para primeiro viver. Aí sim eu vou poder ensinar, eu vou poder pregar. Um exemplo que eu posso trazer aqui para você é Moisés. Quando Moisés luta em oração, orando. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 17, no versículo 8. Vamos ler aqui. Você entende a responsabilidade de Moisés? Moisés tirando esse povo lá do Egito para levar para a terra prometida. Olha a responsabilidade. Como que ele conseguiu? Com oração. Olha aqui, o versículo 8. Capítulo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos,
um de um lado e o outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então você vê de que Josué conseguiu vencer Amaleque porque estava ali Moisés, Arão e Hur orando, como o cajado, a responsabilidade estava na mão de Moisés. Então Moisés estendia o cajado em direção de Josué com os seus soldados que estavam lutando, e ali eles prevaleciam. Você já observou que a gente só prevalece quando a gente está nessa ação da fé, que é a oração? Amigos, eu estou trazendo esses vídeos, esses ensinamentos e dando ênfase na oração, trazendo para você os obstáculos da oração, trazendo para você os tipos de inimigos que agem usando a nossa carne para que a gente não venha ser da oração. É justamente para que você tenha consciência de que não adianta você ficar pedindo oração pelos outros, ora por mim. Não, é você que tem que ter esse hábito, essa prática da oração, de orar. Sabe, você diz, mas qual é o momento, a hora de orar? É todo tempo, é óbvio que vai ter aquele momento em que você, sabe, reservou para que você possa entrar no seu quarto, como o Senhor Jesus, ele diz, que entra no teu quarto e orarás secretamente ao Pai, e o Pai que te vê te recompensará. Quer dizer, quando você mantém sua vida com essa prática da oração, você é um vencedor. Tem lutas, tem batalhas, mas em cada luta e em cada batalha, você é vencedor. Nós temos registros bíblicos que ele ouve. Olha aqui, Salmo 4:3, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Ele atende. Êxodo 22:23, quando Deus dizendo, eu lhes ouvirei o clamor. Ele ilumina. Salmo 34:5, quando diz, contemplai-o iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Ele dá grande poder, quer dizer, quando há a prática da oração, então a pessoa tem poder. No dia em que eu clamei, tu me acudistes e alentastes a força da minha alma. Salmo 138, versículo 3. E ele atua, você não está sozinho, ele está com você atuando. Está aqui, ó, Salmo 145, 19. Ele atua, ele acode à vontade dos que o temem. E ele responde, também Deus responde. Isaías 65, quando diz, e será que antes que clamem, eu responderei. E ele anuncia também. Ele anuncia, está aqui em Jeremias 33, versículo 3. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Comece
a praticar. Comece a praticar isso a partir de hoje, a partir de agora. Tudo quanto você for fazer, você se aplicar em oração, sem fanatismo, sem hipocrisia, sem fingimento, sem simulação. É uma coisa sua, particular. É você e Deus. É você atender para o próprio pedido de Jesus. Sabe? Quando o Senhor Jesus, ele disse bem assim, em Lucas 18, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aí ele conta que havia um juiz numa cidade que não temia a Deus, que não respeitava ninguém. Mas naquela cidade também havia uma viúva, quer dizer, imagina uma viúva nesse período, né, nessa época de Cristo, desamparada, não tinha o governo, não tinha bolsas, não tinha ações sociais. E imagina a situação dessa mulher, e ela só tem esse juiz para poder julgar a sua causa. E ela vai lá, ela bateu na porta dele. E ele, imagina, ele atendeu daquele jeito que você está imaginando. Por algum tempo não quis atender, Jesus não fala aqui quanto tempo bateu na porta daquele juiz, mas uma coisa Jesus deixa bem claro, que foi a sua perseverança, a sua insistência, que fez ela vencer aquela causa. Por outro lado, a gente vê de que o juiz, ele não queria atender, mas ele dizia: todavia, como esta viúva me importuna, eu vou logo julgar a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. E é aí aonde ele atende. Diga, vamos lá, o que você quer, pelo amor de Deus? Imagina você, né? E termina o Senhor Jesus, ele dizendo isso: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça ser demorado em defendê-los, embora pareça ser demorado em atendê-los? Não fará Deus justiça? Sim, amigos, Jesus está confirmando de que se você for uma pessoa perseverante em oração, ele está mostrando de que assim como essa viúva, ela bateu, perseverou, insistiu e conseguiu, se você também perseverar na porta de Deus e bater e perseverar, você vai ser atendido com certeza. E essa porta de Deus, sabe aonde está? Aí, aonde você se encontra, aquele lugarzinho aonde você se prepara para todos os dias realizar sua oração. E é aí aonde você vai ser revestido de autoridade. Você é uma pessoa que há nas suas palavras, no seu olhar, há poder. O homem natural não vê, mas o próprio Satanás, o próprio diabo, como ele sabe, quando a pessoa tem poder, tem luz, é uma pessoa de oração, então, amigos, Satanás, eles são repreendidos, eles não podem tocar, eles só vão tocar em você ou fazer alguma coisa se tiver a permissão de Deus, como aconteceu com Jó, que Deus permitiu. E quando Deus permite que Satanás venha atuar de alguma forma, sabe qual é o resultado final? Você recebe em dobro. Foi o que aconteceu com Jó. Quando Satanás tocou na vida de Jó, ele passou a ter o dobro de sucesso. Se ele tinha 3.000 ovelhas, ele passou a ter 6.000 ovelhas. O dobro de bênçãos, o dobro em todos os sentidos, é o que vai acontecer com você. Então se mantenha em oração.
Procure vencer seu cansaço, vencer sua carne. Procure ser um vencedor já dentro de você. E pode orar, pode clamar, que você vai ter resposta de Deus. Tá bom? Muito bem. Nós depois trazemos o outro vídeo falando sobre essa perseverança da oração. E eu gostaria que você comentasse aqui, até mesmo uma experiência que você teve, dando um testemunho. Enfim, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Procure trazer sua família, seus amigos para dentro desse canal. E sempre que você participar de uma oração ou um vídeo aqui nesse canal, dê um joinha para que o YouTube entenda que você gostou. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.